Olá, eu sou Gustavo Carril de Exame.com e este é o programa Portfólio. Bom, nesta semana conversamos com Fernando Siqueira, economista-chefe da Citi Corretora. Ele fala sobre as perspectivas para a Bolsa em 2011 e traça as suas principais recomendações. Confira a entrevista a seguir. Bom, então, Fernando, qual é a sua expectativa aí para a Bolsa brasileira em 2011, depois de um ano praticamente no 0 a 0, né? A nossa expectativa é um pouco mais otimista para 2011, a gente tem uma projeção de Bovespa na casa de 87 mil pontos em 2011. Boa parte da explicação do porquê essa projeção de 87 mil pontos está baseada nas nossas projeções de lucro das empresas. A gente tem uma expectativa que 2011 seja um ano de crescimento forte no lucro, acima de 20%, em média dentro das empresas que compõem o Ibovespa, então isso explica um pouco porque a gente imagina uma alta consistente da Bolsa em 2011. Sim, agora deve ter alguns setores que devem se destacar mais no ano que vem do que em 2010, por exemplo, para puxar esse índice até quase nos 90 mil? Assim, de uma forma geral, a gente está continua um pouco otimista, relativamente otimista, vamos dizer, com commodities. Particularmente, a gente imagina que alguns setores que tiveram um desempenho um pouco mais fraco esse ano podem ter alguma melhora em 2011, particularmente a parte de petróleo e também a parte de siderurgia, são dois setores que não tiveram um bom desempenho em 2010. Foram eles que, no final das contas, travaram o índice, né? Sim, uma boa parte sim, claramente a gente conseguiu perceber indicadores mais positivos nesses últimos dias, por exemplo, no mercado de siderurgia, o preço do aço mostrou algum aumento, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, nesses últimos meses, o que é um sinal positivo que a gente pode esperar e continue, pelo menos em parte, em 2011. Aí o petróleo também mostrou uma alta um pouco mais forte nesses últimos dias, chegou a ultrapassar a casa dos $90 por barril. Aí a gente imagina, particularmente, o mercado americano é muito importante para a determinação do preço do petróleo. Então, e esses últimos dias também a gente conseguiu perceber sinais mais claros de uma recuperação econômica nos Estados Unidos, o que é positivo. Você acha que o risco de uma desaceleração de uma aceleração muito lenta da economia americana ou até do double dip fica um pouco mais de lado para 2011? Nesses últimos dias, claramente, esse cenário perdeu muita força. O que a gente conseguiu perceber é que os sinais de recuperação econômica dos Estados Unidos são cada vez mais fortes. A gente chegou durante algum período, entre o segundo e o terceiro trimestre de 2010, os dados dos Estados Unidos até mostraram algum enfraquecimento, algumas pessoas ganham um pouco de força essa tese do double dip, mas claramente no final de 2010 deu para perceber que os dados melhoraram bastante, particularmente uma parte importante da economia, que é o mercado de trabalho, melhorou bem. Então, acho que dá um pouco mais de confiança para uma recuperação mais sólida durante o ano 2011. Bom, e agora falando de Europa, o mercado está muito nervoso com a situação da dívida soberana de vários países ali. É realmente um grande problema ou a União Europeia pode resolver? Esse é o maior risco, acho, de 3 pontos. Essa questão de a recuperação econômica dos Estados Unidos a gente vê como um fator positivo, muito mais do que negativo para o mercado nos próximos meses. Com relação à China, claramente tem alguma volatilidade no curto prazo por conta dessas medidas que vêm sendo anunciadas, tentativas de conter um pouco o crescimento econômico e a inflação. Mas a gente não vê isso como uma grande mudança de tendência. Acho que a China, que é a grande questão para o mercado, se ela vai continuar crescendo em torno de 8%, 9% nos próximos anos, e o que a gente imagina é que sim. Agora, a questão na Europa, claramente, é um risco um pouco maior, o endividamento em alguns países, claramente, ele é bastante elevado e vai exigir medidas de ajuste fiscal bastante fortes. O que a gente tem visto nos últimos dias é que os governos têm se prontificado a tomar essas medidas, o FMI e outros organismos europeus têm tentado dá também algum alívio no sentido de garantir uma parte da dívida, para garantir empréstimos para alguns países. Ou seja, é um risco que está sendo bem administrado. Está sendo combatido, mas claramente esse é um dos maiores riscos que a gente vive para o ano de 2011. Tá? Então, até agora não dá para descartar completamente a necessidade de algum país ter que recorrer a algum ajuste do tipo de um desconto, por exemplo, na dívida, que é uma questão que nem tem sido muito discutida dentro dos próprios países, mas o mercado financeiro, esse risco claramente tem sido precificado. Né? A gente acredita que existe sim esse risco. Bom, agora para 2011 você falou que alguns setores que ficaram aí abaixo do mercado em 2010 devem voltar a crescer, como o petróleo e siderurgia. Agora, é possível criar ou tentar formar alguma carteira de ações para 2011 para pegar esse crescimento da Bolsa aí depois desse ano que a gente ficou flat praticamente? O que a gente recomenda é que os clientes acompanhem a carteira sugerida que a gente tem no nosso site.
É uma carteira mensal, mas dificilmente a gente recomenda para um mês uma ação que a gente não recomendaria por uns 6 meses ou 12 meses. Ela é atualizada mensalmente, porém serve para um prazo maior. Mas dificilmente um investidor prudente ou um analista prudente recomenda que alguém compre uma ação por um mês se ele não tem convicção de que a relação pode ter um desempenho positivo em 3 ou 6 meses. Eu vi até que em dezembro vocês aumentaram o peso nas ações da Vale, incluindo a Hipermarcas, que agora vai entrar no Ibovespa. É isso? A Hipermarcas é uma ação também que a gente continuaria recomendando, acho que para o ano de 2011. É uma ação que tem fundamentos muito positivos, tem uma exposição grande ao mercado brasileiro, tem feito aquisições que a gente vê como potenciais geradoras de resultados positivos também em 2011. Boa parte das aquisições... Deve continuar comprando em 2011? Ainda pode continuar comprando. É o negócio dela, ela comprar marcas. Comprando, acho que deve concentrar um pouco mais os esforços em consolidar essas marcas, administrar essas marcas, consolidar as operações. Para ganhar sinergias entre elas. Para conseguir obter as sinergias que ela planejou no momento da aquisição. Mas ainda outras aquisições são bastante prováveis em 2011. Sim. Bom, então além de Hipermarcas, Vale, o que mais o investidor deve olhar para... A gente olha com um pouco mais de atenção siderurgia, particularmente como eu falei, nos últimos meses teve alguns sinais um pouco mais positivos de recuperação no mercado europeu e americano, que foram dois mercados que acabaram atrapalhando, forçaram o preço do aço para baixo durante o ano de 2010, ainda que alguns países como o Brasil e também a China tivessem uma demanda alta por aço. Outros países como Estados Unidos e Europa tiveram uma demanda baixa, que favoreceu os preços não aumentarem. A gente, inclusive no Brasil, a gente sofreu bastante por conta das importações de aço. A gente imagina que o cenário econômico, particularmente porque a gente tem mais confiança para os Estados Unidos, o mercado melhorando, a gente acha que seria um cenário positivo. Então já dá para pôr siderurgia dentro da carteira. Siderurgia, muito provavelmente, 2011 será um ano melhor do que foi 2010. E aí, qual é a opção? CSN, Usiminas, CSN porque tem mais minério? A gente tem preferido um pouco mais Gerdau nesse momento, porque tem uma exposição maior ao mercado americano e é uma ação que sofreu bastante ainda ao longo de 2010. Então, para 2011, eu acho que dentre as siderúrgicas, a Gerdau continua, é a que está na nossa carteira, como eu falei, está na carteira para o mês de dezembro, e é o que a gente poderia, primeiramente, manteria para o ano de 2011. E além disso, o que mais tem aí na cesta? Eu recomendaria, na parte de setor de consumo, eu acho que eu recomendaria os investidores serem um pouco mais cautelosos. Acho que esse é um setor que subiu bastante em 2010, particularmente por conta de desemprego muito baixo, crescimento da renda, e também oferta de crédito muito favorável. Tá, acho que só que de uma forma geral, essas ações terminam o ano de 2010 razoavelmente caras em termos de preço-lucro. Não é só em termos de preços absolutos que a ação está na máxima histórica. Se comparar o preço e dividir isso pelo lucro esperado para o próximo ano, os múltiplos já estão muito esticados. Os múltiplos são em números relativamente também perto das máximas históricas. Então é difícil você, olhando o horizonte longo, esperar comprar uma ação que já está cara, ter um ganho alto num período longo. Então acho que é um setor que eu olharia com um pouco mais de cautela. Tá? A gente acha que o tema de infraestrutura deve ganhar um pouco mais de força em 2011. É aí que poderia, uma das posições que a gente recomenda é a OHL. A gente imagina que pode ter um aumento nas concessões rodoviárias, uma nova onda de concessões. E também é uma ação que a gente vê como barata. Em termos de múltiplos, ela é mais barata do que as outras empresas do setor. Então é uma opção também que a gente vê como positiva para o ano. Também está na carteira de dezembro e é uma opção também que a gente olha como positiva para o ano de 2011. Bom, Fernando, então muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e espero voltar aqui no final de 2011 para comparar nossas projeções com o que realmente aconteceu. Bom, vamos esperar então que o Bovespa chegue realmente aos 87 mil pontos, né? Vamos lá. Bom, a vocês muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa.